Boa noite, gente. Vamos dar início à entrevista do técnico Renato. Boa noite, Renato. Calma Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Renato, o Fluminense teve o maior controle da posse de bola ali no jogo, mas acabou sofrendo um empate no final, e a impressão que eu tive é que o time ficou um pouco estagnado no segundo tempo em relação ao primeiro, e que mesmo com as mexidas não conseguiu colocar a mesma intensidade. O que ficou faltando na sua análise para o Fluminense sair com resultado positivo hoje? Obrigado. Não, nós tivemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitória se soltou um pouco mais, nos atacou um pouquinho mais, mas praticamente não estava tendo situações de gol. Infelizmente, no finalzinho do jogo, onde nós fechamos a casinha, coloquei mais jogadores altos também devido à bola aérea. Num erro nosso coletivo, nós tomamos um gol que a gente não pode tomar, principalmente faltando 2, 3 minutos. E deixamos de escapar uma vitória importante no Maracanã. Com todo o respeito ao nosso adversário, nós merecíamos ter vencido, mas isso não aconteceu. E a gente deu essa oportunidade para o adversário empatar o jogo no final, onde eu sempre falo para ele, no final do jogo a bola não pode mais nem chegar próximo à nossa área. Infelizmente, no erro coletivo nosso, nós tomamos o gol de empate. Ô Renato, em cima desse tema, a gente falou com o Ganso depois da partida, e ele falou que você bate muito nesse aspecto. O final do jogo é importante, atenção, e é aquilo, fura a bola, não pode deixar fazer. Foi uma chance grande que vocês tinham, né, de ganhar o jogo. Tudo bem que o Palmeiras também venceu lá, mas subir para a ponta da situação e fica aquele gosto amargo, né, da forma como foi, né, Renato? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que, em primeiro lugar, nós tínhamos que fazer o nosso dever de casa, né? Tentar conseguir, de todas as formas, conseguir a vitória. E nós estávamos bem. O Vitória não estava assustando a gente. A gente não estava fazendo uma grande partida, mas o jogo estava controlado. Infelizmente, como falei, no erro coletivo, faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo, não pode acontecer. Não pode acontecer de maneira alguma. Nós deixamos de escapar mais 2 pontos importantes, independente se nós iríamos ficar em primeiro lugar ou não, mas mais uma situação na tabela nós teríamos conseguido. Nós iríamos para segundo lugar com a vitória. Mas tínhamos que fazer o dever de casa. Até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato perigosíssimo. Quanto mais gordura você tiver, melhor. Não que a equipe não venha atuando bem, jogando bem, se entregando, se dedicando, mas falta um pouquinho de experiência nesse último lance aí que a gente tomou o gol. Renato aqui, boa noite, Yuri Duque do BTV Esportes. Em determinado momento do jogo, teve um lance polêmico envolvendo o John Arias ali com um puxão de camisa dentro da área. Não sei se você chegou a ver o lance agora no vestiário. Você podia trazer a sua opinião sobre a situação, se você achou, se não achou pênalti? E de alguma maneira, você acha que isso pode ter interferido o resultado do Fluminense na partida? Obrigado. Eu pensei que ninguém fosse fazer essa pergunta. Ridículo. Ridículo o lance. Eu já vi o lance no vestiário. Eu, no último jogo, inclusive, elogiei o árbitro. Todos eles. Ele e seus assistentes. Eu gostaria de chegar aqui, mesmo quando perco o jogo, eu gostaria de elogiar a arbitragem. Eu não sei o que acontece. Porque o árbitro no jogo, ele pode até errar, que é rápido o lance. Mas é inaceitável no futebol brasileiro. Inaceitável. Inaceitável. Não tem outra palavra para falar. O cara está lá no VAR para isso. Com a máquina. Com a máquina. Não é possível que ele não vê um puxão na camisa do Arias. Será que só eu vi aquele puxão na camisa do Arias? Só faltou ele tirar a camisa do Arias e levar ela para casa. No jogo, já era para ter dado pênalti. Se não fosse, o VAR poderia corrigir. Já que o árbitro não viu, o VAR está aí. Aí eu chego no vestiário, aí todo mundo comenta, não, mas hoje a CBF tem uma comissão. Um argentino, um italiano e um brasileiro. Para quê? Para quê? Será que eles têm curso? Será que eles entendem da regra? Pelo jeito, não. Pelo jeito, não. Eu aconselho a CBF a convocar toda semana 2, 3 treinadores para darem uma palestra de arbitragem. Porque uma coisa é você errar, outra coisa é você ver o lance aí. Você está vendo, teve o puxão. Na pior das hipóteses,
chama o árbitro e deixa ele decidir. Mas o VAR não chamar o árbitro num lance desse é demais para mim no futebol. É demais. Hoje nós empatamos o jogo. Aí você falou se foi importante esse lance, prejudicou. Estava 1-0. Eu não estou falando que nós iríamos 100% fazer o gol de pênalti, mas nós tínhamos uma grande chance de fazer 2-0 e acabava o jogo. Então o que eu não entendo, aí hoje você vai ver os programas esportivos, as pessoas vão opinar, todo mundo, duvido que alguém fale que não foi pênalti. Começa por aí. Duvido. Mas, de repente, entre 30, um vai falar que não foi, 2, sei lá. Acontece, cada um tem a sua opinião. Mas 98%, 99% vão falar que foi pênalti. Todo mundo vai falar que foi pênalti. Aí eu pergunto, como que se todo mundo viu que foi pênalti, como que o cara que tem todos os lances para rever, tem toda a calma do mundo e não chama o árbitro? Cara, eu gostaria, sinceramente, de escutar o áudio desse cara. Só para ver o que ele falou pro árbitro do jogo. O porquê que ele não chamou o árbitro para dar o pênalti. Então a gente fica aqui todo ano, discutindo, brigando, sempre vai ter um clube prejudicado, ou clubes prejudicados por causa da arbitragem, que não muda. Se é uma coisa difícil, não tem mais o VAR, aí o cara tem que decidir na hora, o cara, o ser humano tem direito de errar. Mas o que eu falo que é inaceitável, é o VAR com a máquina e não chamar o árbitro do jogo para dar esse pênalti. Não é que seja um pênalti duvidoso, não sei se foi, que mesmo assim ele tem que chamar o árbitro. Mas ali é escandaloso. É escandaloso. Ó. Não tem ninguém na frente dele para ele não ver o lance. Não. E o cara do VAR, eu estou falando isso há 10 anos, que quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Eu não sou contra o VAR, não. Pelo contrário, é uma coisa que veio para ajudar o futebol. Mas pelo jeito ele prejudica o futebol. Eu costumo falar o seguinte, não são todos, mas muitos que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari para o Steve Wonder pilotar. Essa que é a realidade. Porque não é possível o cara não enxergar um negócio desse. Aí hoje foi o Fluminense. Amanhã depois vai ser outro time. E eu vejo os erros de arbitragem por aí. Eu não vou entrar em discussão, em falar onde eu vi, não vou falar. Tem que defender a instituição, que é o Fluminense, que foi ridículo. Aí muita gente amanhã vai falar assim, o Renato está dando a desculpa que ele não deu... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Agora, é inacreditável. E temos uma comissão na CBF. Um brasileiro, um argentino e um italiano. Por que um argentino e um italiano? Os brasileiros são burros? Eles não entendem de regras? Está aí. Na 5ª rodada, já vi outras rodadas, reclamações, e vai continuar assim o campeonato todo. Enquanto colocarem pessoas no VAR que não entendem de regras, vai ter erro toda a rodada, pode ter certeza. Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua última substituição ali, a entrada do Thiago Santos no lugar do Martinelli, que vinha fazendo boa partida. Você chegou a declarar que o Thiago Santos te disse que não tinha preferência de jogar de volante, entrar em último caso, e hoje você tinha um volante no banco de reservas. Queria entender qual foi a sua ideia nessa substituição e o motivo dela. Veja bem, não é que ele não vai jogar mais de volante, mas faltando 3, 4 minutos, o que eu falei. Eu levantei a altura do meu time, o Martinelli pediu para sair, porque já não aguentava mais, correu bastante. Então eu venho controlando esse jogador todos os jogos, pode ver que todos os jogos, no final do jogo, eu substituo justamente porque chega um determinado momento que ele pede, eu olhei para ele e falei, Martinelli, tudo bem? Ele fez sinal que estava cansadíssimo. Então, se eu tinha jogadores para colocar, por que eu não vou fazer essa troca? O Thiago jogou várias vezes aí, até porque ele é um cara bom na bola aérea, e todo final do jogo, como foi com o Fecundo, a bola aérea dentro da área é um perigo. Então eu levantei, faltando 3, 4 minutos para terminar o jogo. Então está dada a explicação. Boa noite, Renato. Raia Leão, antenado da jogada. Queria pedir para você falar sobre a utilização do Canóbio. Por qual razão você busca colocar ele sempre mais aberto, até quando o time está atacando pela direita, que é o lado oposto dele, geralmente? Não, pelo contrário, eu estou corrigindo ele, eu quero que ele feche. O meu atacante do lado oposto tem que fechar. É porque às vezes os jogadores de fora, eles têm as características dos treinadores estrangeiros, que eu não culpo, cada treinador tem sua maneira de trabalhar, que gosta do extremo sempre aberto. Eu não, eu gosto que ele feche.
Jogada do lado direito, ele tem que fechar na área para fazer o gol. A mesma coisa que eu falo pro Arias. Jogada do lado esquerdo, eu quero que o Arias feche. Eles são atacantes, eles têm que estar na área para fazer o gol. E ele saiu hoje porque o Vitória estava dando espaços para a gente e a gente precisava de velocidade. A gente tem um gênio que joga no meio de campo, que é o Ganso, só que ele precisa de velocidade na frente. E eu coloquei o Serna no lugar dele justamente para isso. Para a gente atacar o espaço, o Vitória joga com uma linha alta, nós tínhamos espaço. Eu coloquei o Serna justamente para ele aproveitar esses espaços para tentar matar a partida. Boa noite, Renato. Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Renato, nos 3 últimos jogos do Fluminense do Maracanã, contra o Santos foi decidido no final, contra o Bragantino tomou o empate e também fez o gol no final, e hoje teve a oportunidade de matar o jogo no segundo tempo e acabou levando o empate no final do jogo. Você acha que essa questão de matar o jogo, finalizar o jogo, o Fluminense tem pecado e pode melhorar nisso? A gente trabalha para isso, né? No futebol, quanto menos situações se der para o adversário, quanto menos problemas você tiver no final da partida, melhor. Para isso, tem que matar o jogo. Nós fizemos o gol, tivemos algumas oportunidades para matar, inclusive essa claríssima do pênalti. Então é muito perigoso sempre, no final do jogo, você estar apenas com 1-0. A gente tenta, de todas as formas, a gente treina para isso, para no momento que aparecerem as oportunidades, a gente fazer os gols. Fizemos apenas um e, infelizmente, no final, nós tomamos o gol de empate, quando nos outros jogos, você mesmo lembrou bem, nos acréscimos a gente venceu a partida. É isso que eu falo para eles. Nós não vamos ter essa sorte todos os jogos, de vencer as partidas nos acréscimos. Então, por isso que a gente tem que matar o jogo, sempre que possível, durante a partida, ou, na pior das hipóteses, a gente não dá esse mole que a gente deu no gol do Vitória. Deu? Obrigado, boa noite, gente.